meu querido Jorge Folena, já te perguntando também sobre os conselhos tutelares, Folena. Você que tem uma atuação, quer dizer, você é um cientista político, um advogado, um jurista, um operador do direito. Qual a sua visão sobre esse instrumento, né? E se ele está sendo bem conduzido, enfim, nessa questão, inclusive, da comunicação, né? Para as pessoas saberem desse direito e dessa responsabilidade. Jorge Folena aqui conosco, Giro das 11. Boa tarde, Conde. Olha, satisfação estar contigo mais uma vez e com todos que estão nos acompanhando aqui. Conde, olha, foi como o ministro Silvio Almeida colocou, né? Esse é um instrumento da democracia participativa fundamental. Nós estamos falando de proteção à infância e adolescência. Então, nós temos um compromisso, né, com o futuro do nosso país, né, da nossa sobrevivência como nação. Daí, então, a nossa preocupação com a criança e a adolescência. Inegavelmente, Conde, as eleições, né, a eleição para o Conselho Tutelar, infelizmente, não tem sido muito divulgada no país. E considero, né, que o papel do ministro Silvio Almeida, agora assumindo esse compromisso no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, é fundamental para que possa reforçar, né, a convocação de toda a sociedade brasileira para a eleição dos dirigentes, das pessoas que vão ficar encarregadas, né, à frente dos conselhos tutelares. Então, Conde, é muito importante a atuação do ministro, muito importante a atuação do governo federal, né, aí a SECOM poderá ajudar nisso, né, fazendo uma grande propaganda, dá tempo ainda, né, ainda temos ainda alguns dias para a convocação da população brasileira para exercitar o direito de cidadania e proteção às crianças e os adolescentes do nosso país. Jorge Folena aqui no Giro das 11 conosco. Folena, um balanço sobre o depoimento do general Heleno ontem na CPMI, porque ele está conectado a todo momento que o Brasil está vivendo, inclusive de julgamento e punição dos militares. Como é que você conseguiu ver um pedaço do depoimento? Como é que você acha que transcorreu aquele momento, aquele processo? O Conde, eu quero separar em duas partes esse depoimento ontem do general Augusto Heleno. Primeiro, manifestar o seguinte: a minha repulsa a esse senhor. É uma pessoa totalmente desqualificada para ser um general do Exército Brasileiro. Considero que ele é indigno para o exercício da função dele, porque o que ele manifestou ontem na CPI, né, com palavras de baixo calão, de respeito, né, aos deputados, de respeito à relatora, né, então é um comportamento reprovável para uma pessoa que deveria ser considerada uma autoridade, mas ele retira dele essa qualificação, né, que a sociedade concedeu a ele, como general de 4 estrelas. Então, ele não, ontem, né, ficou muito claro, né, se demonstrou um homem incapacitado para ser chamado de general, porque ele não poderia jamais se dirigir com palavras de baixo calão, como ele fez para a relatora. E estando dentro do Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro é o lugar maior institucional da democracia do país. Ali estão os representantes do povo e os representantes dos estados brasileiros, deputados e senadores. Então, o comportamento que ele teve foi totalmente reprovável. E quero dizer também, Conde, que, independentemente da fala infeliz desse senhor, também foi uma oportunidade para todos nós, principalmente para a juventude do país, né, de nós resgatarmos ontem, né, aquele conceito que é tão caro para todos nós, que é da justiça de transição, da memória e da justiça. Porque ontem nós tivemos essa possibilidade, diversos deputados, né, deixaram com muita clareza, deputados progressistas, obviamente, democratas, e não deputados que são reacionários e fascistas, deixaram muito claro, os deputados democratas e progressistas, o que o general Augusto Heleno representou e representa. Ele representa um passado autoritário, um passado, né, que esteve a todo momento defendendo a tortura. Então, nós não estamos. Isso serviu, né, para mostrar para a juventude do país e para a sociedade como um todo todos os males
provocados pela última ditadura militar no Brasil, na qual as Forças Armadas estiveram à frente desse processo. Mas não foram apenas os militares. Civis também participaram, empresários, né, religiosos, né, servidores públicos aderiram àquilo que foi uma tragédia constitucional, o rompimento com a ordem constitucional de 1946 e a cassação, né, do presidente João Goulart. Eles começaram fazendo a mudança da Constituição de uma forma autoritária, ditatorial, a Constituição de 1946, por meio do Poder Executivo. Depois eles avançaram, né, para o Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Então, foi uma ditadura que vai chegar ao seu ápice exatamente com o Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, no qual, aí, nesse momento, se ampliou todo o ato ditatorial, toda a perseguição, torturas, né, desaparecimentos, violências praticadas no país. Então, o general Augusto Heleno, ficou muito claro isso ontem, ele é o representante, juntamente com o ex-presidente da República, são os dois maiores representantes de tudo de mal que aconteceu no país, né, pela ditadura militar. Então, Conde, nessa parte, eu considero que o depoimento dele, né, foi importante para a história do país, porque nos possibilitou agora estarmos aqui dialogando isso. Aliás, acho que é o segundo general que se senta ali naquela cadeira da CPMI. O primeiro foi, eu não me lembro mais. Eu sei que o Lawande é um general também. O Lawande é coronel. Lawande é coronel. Mas não foi general. Oi? Mas não foi fardado. Ele respeitou. Não estou passando pano nele. Ele, pelo menos, não foi fardado. Ao contrário do Cid, verdade. Ao contrário do Cid, que foi fardado, desafiando, tentando intimidar os parlamentares e o Congresso brasileiro. Agora, teve um outro general que foi lá, que foi comandante. Eu acho que foi o comandante do Distrito Federal, se eu não me engano, do Planalto. Acho que foi o comandante do Planalto. Não, foi aquela coisa sem precedente que a gente, inclusive, comentou aqui. Nunca tinha visto. E ele estava acuado, né? Esqueci o nome dele. Primeira vez que um general. Se alguém lembrar aqui, por favor, fala no bate-papo, o pessoal sempre lembra aqui. A primeira vez que um general, né, da ativa senta numa cadeira, né, e é interrogado por civis, por políticos, deputados, senadores, civis. Quer dizer, uma coisa sem precedentes. E aquilo foi um momento realmente histórico. Agora o Heleno é o segundo, né, a participar. Acho que o Heleno já tinha ido na CPMI. Já tinha ido, Conde. Da Covid. É que agora eles é que estão sendo investigados mesmo, de fato. Né? Nessa CPI, ele foi no início, de uma forma debochada, desafiando os deputados, logo na abertura da CPI. Sim. Ele lá esteve, eu acompanhei isso. Ele era debochado, né? Então, desrespeitoso. Mas ontem, ele, ao contrário da primeira vez em que ele se sentiu todo poderoso, ontem ele já foi com medo. Porque primeiro ele não queria comparecer. Foi a Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, entrar com habeas corpus para não comparecer. Conseguiu uma liminar, ele teve que comparecer, mas que o garantiu o silêncio para não se incriminar. E toda vez em que ele se manifestava que ele não ia falar, é porque, de fato, ele sabia que ele estava, né, diante de uma situação delituosa. Por isso que ele não quis produzir prova contra si. Então, isso é muito importante para a memória do país. Sim. Que nós não tivemos uma justiça de transição. E essa passagem dos militares do governo Bolsonaro está nos possibilitando agora, juntamente com a CPI, isso tem que aprofundar cada vez mais, Conde, a analisarmos o passado do Brasil e também a atuação da justiça brasileira hoje, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal, né, também essas pessoas virem a responder criminalmente. Ontem, inclusive, eu tive a possibilidade de comentar a respeito das punições para os militares. Eu queria até, se você me permitir, está no contexto do Heleno. O Heleno é um dos que deve responder, deve ser assegurado a ele o contraditório,
a ampla defesa, o devido processo legal. Mas ele tem que responder na justiça. Por quê? Ele participou, tudo faz crer. Ele ontem, ao se negar em responder, ele deixa isso aberto. Ele participou, provavelmente, né, de uma conspiração contra o Estado Democrático de Direito e um possível golpe de Estado. Então, ele tem que vir ser investigado e vir a responder. E ele respondendo, né, nós não só vamos buscar a punição criminal, que vai ser, porque é um crime comum, não é um crime militar, são militares que poderão responder por prática de crime comum, previsto no Código Penal Brasileiro. Além disso, Conde, eles também, se assim for, não só pode ser feito pela Justiça Comum, no caso, o Supremo Tribunal Federal, onde estão tramitando esses processos. Se ele vier a responder, também vir a perder o posto dele de general. Se tiver uma condenação superior a 4 anos, ele já poderá vir a perder na própria condenação, se isso no futuro vier a acontecer por parte da justiça e se ele vier a ser, né, processado e vier a ser responsabilizado. Isso é importante, porque são duas situações diferentes. Uma é a responsabilização criminal e a outra é a perda do posto, da patente, do reconhecimento dele, de ser chamado de general. O problema só é o seguinte, viu, Folena? Porque quando um general perde o posto ou um militar perde a sua patente, ele é dado como morto e a família continua recebendo pensão do Exército, não é? Ótima questão que você colocou e está me possibilitando a falar o que ontem eu não consegui, não deu tempo. E aqui nós vamos poder falar. Que exatamente, essa é a lei, uma lei de 1960, que trata exatamente das pensões, das aposentadorias e pensões dos militares. Tá? Se eu não me engano, no artigo 20 dessa lei. Ocorre o seguinte, Conde, essa lei é uma lei anterior à atual Constituição brasileira. E eu entendo, e vou dar argumentos aqui, que essa previsão dele perder o posto, ser considerado um morto-vivo, e a sua mulher, seus dependentes receberem a pensão, eu considero que é inconstitucional diante da nova ordem constitucional instituída a partir de 1988. Quero lembrar, Conde, que governadores e prefeitos de cidades que tinham pensões, remunerações em razão do exercício do cargo, perderam esse direito diante da nova Constituição, porque isso atenta contra o princípio republicano. E nesse caso, Conde, eu diria mais. Veja só a situação que nós estamos. O governo do Bolsonaro foi o governo que apresentou uma reforma previdenciária. E nessa reforma previdenciária, vejam, senhores, né, as pensionistas, hoje quem for pensionista, mulheres e homens, vão receber apenas, Conde, mesmo o seu companheiro ou companheira contribuindo integralmente para que eles pudessem receber na integralidade a pensão, hoje só recebem 50%. Então, não é razoável. Isso tudo está em desacordo com a atual ordem constitucional. Então, isso é inconcebível. Deixa eu só te perguntar, como que colocar ordem nisso? Tem que entrar com uma ação de inconstitucionalidade? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Os autores, STF. No STF, exatamente, para pedir. Não seria uma ação direta de inconstitucionalidade. Tecnicamente, né, seria uma arguição de preceito constitucional, porque nós estamos diante, Conde, de uma norma que ela foi revogada pela Constituição de 1988. Ou seja, ela não foi recepcionada. Então, o Supremo Tribunal Federal vai ter que considerar que esta norma ela não é compatível com a Constituição e que ela teria sido revogada a partir do momento que a nova ordem constitucional brasileira, em 5 de outubro de 1988, já que falaram tanto de marco temporal, né, queriam falar de marco temporal para os povos indígenas. Nós nem celebramos isso. Então, aí sim. Então, eu entendo dessa maneira, Conde. Eu entendo que essa norma é uma norma que não foi recepcionada. Então, isso nós temos que ampliar esse debate, exigir das partes legitimadas a propor ações
né, dessa natureza, ações diretas de constitucionalidade, arguição de preceito constitucional, partidos políticos, né, confederações, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado, as pessoas legitimadas, a Ordem dos Advogados do Brasil, que são legitimados a propor esse tipo de demanda, arguir e questionar, né, a recepção ou não dessa norma e colocarmos exatamente, Conde, o que o Heleno falava tanto, de moralidade. Nós somos a esquerda, vocês é que são imorais. Imoral é isso. É o camarada perder o posto dele, né, e ser considerado um morto-vivo, ao caso do Cid, né, e a sua família receber. É uma proteção de corpo que não tem para ninguém. Por que vai ter para eles? Isso atenta, inclusive, com o princípio da igualdade. Jorge Folena, é sempre um prazer conversar com o Folena, mas hoje, especialmente, está demais. Folena dando uma aula aqui importante para todos nós. Olha, o Marcelo Auler está me alertando aqui no WhatsApp. Obrigado, Auler. Ele está dizendo sobre os generais que estiveram nas CPIs, né? General Dutra, comandante militar do Planalto, General G. Dias, né? Gonçalves Dias, Heleno foi na CPI da Câmara Legislativa do DF também, e o Dutra esteve na CPI do CLDF, não lembro dessa sigla, assim como o general Gonçalves Dias. Mas, de fato, a minha lembrança é que a do Dutra teve um sabor especial de restauração, digamos assim. Me lembrou muito assim, pô, finalmente o Brasil está virando a página da ditadura militar, né? Colocando os militares na função deles e na posição que está reservada a eles, não como poder moderador e que interfere no processo democrático. Antes só de passar para você, eu queria dar uma informação aqui. Desculpa, agora até me perdi aqui. Fala, meu querido Folena, o que você ia falar? O que eu quero falar é o seguinte, Congel, se me permite, você falou virar a página da ditadura, não. Nós temos que prosseguir nisso exatamente para. Eu entendi, você não está passando pano, eu entendi. Só para deixar forçar o que você está dizendo, o que nós temos que fazer, Conde, é exigir a responsabilização dessas pessoas. O Bolsonaro é o maior e o Heleno são os dois maiores representantes, tem mais, mas são os dois maiores representantes de tudo de ruim que teve na última ditadura. Então, Conde, nós não podemos deixar que isso passe em branco, como até então tem acontecido no país. Então, eles têm que ser responsabilizados. Tá? Torturadores, né, como o Bolsonaro falou de um senhor, né, falou isso no parlamento brasileiro, defendeu um torturador reconhecido. Esse torturador ainda faz parte das Forças Armadas brasileiras, faz parte do Exército, não pode fazer mais. Família do Ustra recebe pensão, né? Exatamente, mas não é o fato da família só receber, Conde. É o fato que ele é considerado como integrante do corpo, da força. Entendeu? Então, isso não pode acontecer mais. É ruim. Aí eu quero dizer, Conde, não é uma visão revanchista, ao contrário. Isso é ruim, inclusive, para as forças, para as Forças Armadas. Porque os militares de hoje nada tem a ver, Conde, a atual geração de militares brasileiros, nada tem a ver com os erros do passado. E eles não podem ficar defendendo o que teve de errado nesse país. Então, até para que a nova geração de militares, de generais, né, de oficiais, de praças que hoje estão nas forças, não carreguem na vida deles esse peso de um passado não resolvido da história do Brasil. Esse é o nosso passado não resolvido. Parte desse passado não resolvido. Então, que os militares de todos os males da última ditadura ainda se fazem presentes como fantasmas que ficam vagando, como vimos ontem na CPI da Covid. Ontem ali tinha um fantasma. Um fantasma que queria ameaçar, achando que ele, pela truculência, iria fazer prevalecer a vontade dele. No final, Conde, ele teve que se calar. Teve que se calar porque ele sabe que se ele não se calasse, ele ia produzir prova contra ele e ele vai responder.
Desculpa. Mas eu acho que ele produziu prova contra ele ali, Sim, viu, produziu. ontem, né? Em Produziu vários vários. momentos ali. E eu lembrei o que eu ia falar, que é o seguinte: o senador Randolfo Rodrigues, num dado momento, ele perguntou para o Heleno sobre, falando assim: o senhor foi assessor do Silvio Frota, que era, acho que estava ligado ali ao governo Geisel, Isso. e que foi exonerado, demitido, Ministro do porque tentou Exército. dar um golpe, né? O Silvio Foi Frota preso tentou pelo dar um golpe. Geisel. Foi preso pelo Geisel. Ele Foi saiu do preso Rio pelo de Janeiro Geisel. para dar um golpe. O Geisel já tinha o serviço de informação do Geisel, era muito bom. Era o golpe dentro do golpe. Quando ele chegou em Brasília, se o avião pousou em Brasília, ele foi devidamente preso. E o Heleno era secretário. Era o ajudante de ordem dele. Era tenente, na época, ajudante de ordem do ministro do Exército. Naquela época era ministro do Exército. Então, essa turma, Conde, era a turma. Não é que o Geisel fosse. Era um ditador também. Só que o Geisel estava no processo, iniciando o processo de abertura, que não se justificava manter mais aquela ditadura. E eles queriam voltar exatamente o período anterior, né, do Médici, que foi um período de grandes perseguições, de torturas, de prisões, de desaparecimentos. E eles não aceitavam isso. Eles queriam que não tivesse abertura nenhuma. Queriam aprofundar, né, a chamada linha dura, da qual esse senhor é o representante atual, é o fantasma, que volto a me referir assim, é o fantasma que fica vagando e que nós temos que eliminar esses fantasmas, Conde. Não é mais. Então, nós temos ainda como sociedade, como democracia, aquilo que na virada da democracia, 85 a 88, quando fizemos a Constituição, e nós não tivemos, naquela época, a coragem, a determinação de fazer uma justiça de transição, nós começamos a fazer agora. Nós estamos fazendo, a partir desse 8 de janeiro, do governo do Bolsonaro, com a CPI da Covid, CPI da Covid também faz parte disso. Também. E agora a CPI do 8 de janeiro. Entendeu? O comportamento de Pazuello, dos militares que estavam à frente do Ministério da Saúde, é inconcebível. Era a forma com que se agia durante a ditadura militar. Então, Conde, nós estamos tendo a oportunidade de ouro. Agora nós temos que buscar e exigir as devidas responsabilizações. Da mesma forma que nós estamos sempre exigindo aqui da Lava Jato também. Claro, são dois processos que estão seguindo, acho que meio que de maneira siamesa. O meu querido Folena, eu quero agradecer demais. A gente chegou ao final aqui da sua participação, do Giro das 11. Giro das 11, deixando vocês aqui. Continuem com a nossa programação. Vamos continuar cobrindo todas essas informações aí de Brasília. Tem um último comentário aqui da Rosângela Maria Pires sobre o CMDCA. Não ouvi falarem, cabe a ele preparar todo o processo e cuidar para ficar tudo dentro da lei. Conselho Municipal do DCA é importante. A gente está falando das eleições dos conselhos tutelares, perfeitamente, está aqui, está dito. Jorge Folena, brigadíssimo. Numa quarta-feira, a gente deseja ainda boa semana, mas ainda não bom fim de semana, porque está longe, né, Folena? Está quase lá, né? Falta hoje, amanhã e depois da manhã. Depois da manhã. Bom trabalho para você, meu querido. Obrigado, gente. Você também. Sucesso. Tchau, tchau.